Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la 20ª Reunión Argentina de Agrometeorología que se está llevando a cabo en formato virtual con sede en la Universidad Nacional de Chilecito. En esta oportunidad estamos celebrando la 20ª Reunión Argentina de Agrometeorología y en un año muy especial, porque la Asociación Argentina de Agrometeorología cumple los 50 años. En este recorrido de historia de la agrometeorología hemos transitado por distintas regiones del país y nos lleva ahora a una región muy importante desde el punto de vista productiva y querida a los afectos, la región árida y semiárida de nuestro país. Nuestro país tiene como características que una gran parte de su superficie, casi el 75%, tiene este ambiente. Y si bien los desafíos de producción y de mantener sustentable el ambiente y atender los objetivos de desarrollo que nos plantea la comunidad internacional han estado siempre, en el contexto de cambio climático son aún más acentuados. Tenemos el gusto de recibir al doctor Thieres da Silva, que es investigador en la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Él es ingeniero agrónomo, tiene maestría y doctorado en el área de meteorología agrícola, es especialista en recursos hídricos en regiones semiáridas y agroecología. Ha liderado este grupo por un buen tiempo, ya ha formado más de 100 profesionales en el área, dirige un grupo muy importante en la región semiárida de Brasil y también ha sido presidente de la Sociedad Brasilera por un periodo de 4 años. Así que tenemos el gusto de recibir a Thieres en este momento. Él ya va a compartir su presentación y le damos la bienvenida a quienes se están incorporando. Adelante, Thieres. Obrigado, André. A satisfação estar aqui com vocês, nesse importante evento. Eu vou aqui compartilhar a tela inicial da minha apresentação. Pronto. Então, André, eu gostaria de agradecer bastante a organização do evento, né, em seu nome e da Patrícia. Para mim, é uma satisfação muito grande, né? A primeira vez que eu realizo uma palestra na reunião argentina de agrometeorologia. Nunca tive a oportunidade de participar de um evento, quem sabe nos próximos anos, né, ter esse prazer. E o tema desse ano eu achei muito interessante, essa questão do desafio para a produção em regiões secas, diante de cenários futuros, porque eu, em especial, estou localizado, né, tenho atuado desde então no semiárido brasileiro, que é uma região que representa em torno de 20% do nosso território nacional. Tem uma representatividade muito grande, né, são mais de 25 milhões de habitantes aqui localizados, então é uma região de fato de muita importância e de desafios, né, que a gente passa ano após ano, né? Então, poder participar desse evento, para mim, em especial, é muito interessante justamente por esse aspecto que é o fato de eu hoje atuar como profissional, né, como docente nessa região, tá? Bom, então, como você falou, eu sou pesquisador, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente estou como pró-reitor de pesquisa da minha universidade. Há 15 anos coordeno um grupo, que é o Grupo de Agrometeorologia no Semiárido, e tem desenvolvido muitos trabalhos com a produção agrícola e também pecuária na região semiárida do Brasil, né? Eu tive a oportunidade, como você mencionou, né, de ser presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia durante 4 anos, onde a gente conseguiu, de fato, ter um conhecimento mais amplo, né, da nossa área de meteorologia, não só em nível da região Nordeste, mas no Brasil e no mundo também, tá certo? Bom, o tema da minha palestra
é Cerválido, né? Uma plataforma para otimizar o uso da água e reduzir o risco climático no setor agrícola, né? Um estudo de caso brasileiro. Bom, então, basicamente, essa ferramenta Cerválido a gente tem desenvolvido ao longo dos anos como uma forma de proporcionar ao produtor a utilização de serviços em agrometeorologia, visando o aumento da produtividade agropecuária. Então, no primeiro momento, a ideia foi levar de uma forma mais fácil para a sociedade resultados de pesquisa, que não só o nosso grupo, mas outros pesquisadores vêm desenvolvendo informações que às vezes são informações de difícil acesso. Então, como hoje a gente está numa era muito tecnificada, então você ter essa informação na palma da mão, né, seja pelo notebook ou via celular, é muito importante, certo? Então, assim, diante disso, a gente teve a ideia de desenvolver essa plataforma. É uma plataforma que está em contínua construção. A gente vai lançar ela ou no final desse ano ainda, ou no início do próximo ano, certo? Para que todos possam ter acesso, né, às suas funcionalidades. Mas, assim, diante do convite de vocês para participar da RADA, eu sistematizei algumas informações que já de início vocês vão poder ter acesso a saber como é que essa ferramenta ela foi sistematizada para ajudar o produtor tanto no planejamento quanto também na sua tomada de decisão agrícola, tá? Então, como eu disse, né, eu estou situado na região nordeste do Brasil, especificamente no estado de Pernambuco, no município de Serra Talhada. Então, todos os experimentos que a gente conduz estão nessa região, e pela imagem aqui é a imagem da nossa universidade, né? No caso, aqui é uma unidade em campus avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e fica em Serra Talhada, porque a sede fica aqui em Recife, né? Então, veja que pela fotografia aqui do Google, você já dá para perceber a aridez, né, dessa região, o que, né, realmente traz um desafio maior para a questão da produção agrícola. Então, observem que o semiárido brasileiro está localizado dentro dessa faixa em vermelho, né, é uma ampla área do país, em torno de 20%, que além da diversidade climática, né, não porque a gente caracteriza esse ambiente como semiárido, que ao longo do seu território tudo é regular, não. A gente tem uma variação nos níveis pluviométricos, né, regiões que chovem desde 380 milímetros até próximo de 800 milímetros. Então, existe uma diversidade climática muito grande que, quando combinada à diversidade dos solos, né, isso gera um extrato bem diversificado do balanço de água no solo, né? Vejam que, mesmo dentro da mesma região, você tem condições, né, de sazonalidades distintas e também de déficit bem variado ao longo do semiárido brasileiro. Bom, então, diante das condições de mudanças climáticas, né, a gente tem constatado, não só, obviamente, na nossa região, mas em outras regiões do mundo, uma escassez hídrica mais intensa. E, quando combinada a ondas de calor, isso tem gerado dificuldades grandes para a produção de alimentos. Então, ano após ano, devido a essas flutuações das condições meteorológicas, a gente tem encontrado desafios ainda muito maiores. Então, diante disso, é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre a necessidade de água para a produção, tanto vegetal quanto animal. Quanto de água a gente precisa para se produzir cada quilo de alimento, né? Então, essa informação ela é muito importante porque permite a gente direcionar quais são as tecnologias hídricas que devem ser adotadas em cada condição de disponibilidade de água, né? Então, veja que
devido à avaliação que a gente tem na disponibilidade hídrica dentro do cenário das DEC, tem que ter tecnologias diferentes que permitam a gente julgar quais são aquelas que, porventura, vão aumentar a eficiência da utilização da água para a produção de 1 quilo de alimento, por exemplo, né? Então, esse desafio, ele é grande e ainda maior quando a gente associa isso a questões de anos de El Niño ou Laninha, né? Para a gente aqui, no semiárido brasileiro, é muito típico, né, que em anos de El Niño, os níveis pluviométricos diminuem, da mesma forma que as temperaturas são mais elevadas, e isso gera um déficit muito grande na região em condições de El Niño. Já em condições de Laninha, é o inverso. A gente tem um período mais chuvoso, temperaturas mais amenas, que gera uma maior disponibilidade de água, mas nem sempre, mesmo no período de Laninha, essa disponibilidade de água ela é muito favorável, porque o excesso de água também dificulta, né, a produção agrícola. Então, a gente entra em condições extremas de produção, né, já temos os desafios naturais da região, né, devido ao déficit hídrico, e essas mudanças que ocorrem entre os anos de El Niño e Laninha, isso dificulta ainda mais o planejamento e a tomada de decisão pelo produtor, tá certo? Então, é muito comum a gente ver nos noticiários locais, né, alertando sobre essas questões do impacto do El Niño, por exemplo, né, sobre a vida da sociedade, da vida das pessoas, dos produtores especiais, que acabam tendo dificuldades, né, para produzir o alimento tão importante no dia a dia da vida deles, né? Então, o clima não só define, né, a atividade agrícola, o clima também define a distribuição dos ecossistemas, né? Então, mesmo na nossa região semiárida aqui, a caatinga é a vegetação típica, é uma vegetação de estepes, né, de tal forma que, a depender da época do ano, a gente tem condições de total secura. E isso faz com que também a gente tenha um impacto nos ecossistemas em função da ocorrência dessas secas, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o estado de Pernambuco, né, Serra Talhada está situada bem aqui, ó, nesse ponto, e a gente, ao longo do estado, a gente tem uma diversidade muito grande, né? A gente sai aqui da região de Petrolina, que é uma região que tem potencial de fruticultura irrigada, né? Passa por Serra Talhada, chega aqui em Arco Verde, veja que a condição já muda um pouco, vem aqui na região agreste do estado, você vê que muda também, e quando você vem para o litoral, veja a mudança que a gente tem. Então, pelos tratos do balanço hídrico, a gente percebe que existe naturalmente uma variação muito grande da climatologia local. Isso implica o quê? Implica a necessidade de a gente adotar estratégias diferentes de produção. A tecnologia hídrica que a gente adota, por exemplo, aqui nessa região, é totalmente diferente daquela que a gente vai adotar nessa região mais litorânea do estado, tá certo? E quando a gente associa isso à questão das mudanças climáticas, é que o desafio é maior ainda, né? Pelas projeções aí do painel intergovernamental sobre mudança do clima, a gente vê os cenários alarmantes em várias regiões do mundo, onde, de uma forma majoritária, o aumento da temperatura, realmente, isso, de fato, está consolidado, né, nos últimos anos, enquanto em relação à questão da disponibilidade hídrica, isso vai depender da região do país, né? Então, são desafios grandes que levam à necessidade de a gente pensar em serviços agrometeorológicos para dar um subsídio às atividades agrícolas, né? Então, a área de agrometeorologia é aquela que permite a gente, a partir de informações de tempo e clima, realizar o planejamento e a tomada de decisão no meio agrícola. E aí, essa informação ela é muito valiosa, de tal forma que, quando a gente desenvolve
sistemas ou plataformas de prestação de serviço acaba sendo algo estratégico para o aumento da produção agrícola, né? Daí, com base nessas informações que eu falei, é que veio a motivação, vamos dizer assim, de se criar esse sistema de gestão do uso da água e redução do risco climático do setor agropecuário. O Cevagro é uma ferramenta que tem sido desenvolvida a partir de informações científicas, né, conduzidas pelo meu grupo de pesquisa, mas também daquelas pesquisas que estão disponíveis na literatura, com o objetivo justamente de customizar a informação meteorológica para fins agrometeorológicos, ou seja, da aplicabilidade aos dados de uma estação meteorológica para o usuário. Então, não basta você só ter um monitoramento meteorológico climático. Você precisa extrair as melhores informações. E a gente sabe que nem sempre o produtor tem essa expertise. Às vezes, nem muitos técnicos, né, agrônomos ou tecnistas, eles conseguem converter de uma forma mais fácil a informação meteorológica em uma informação agrometeorológica. Então, o Cevagro surgiu justamente para essa customização de informação, onde a gente pega essa informação meteorológica e leva para o produtor ou técnico de uma forma mais fácil, né? Então, a ideia aqui é justamente reduzir ao máximo os impactos que o tempo e o clima traz no setor tanto agrícola quanto pecuário, tá? Então, assim, são informações importantes, porque isso reduz as possibilidades de perdas, aumenta, obviamente, a produtividade agrícola, diminui os custos de produção e, obviamente, traz uma maior lucratividade para o produtor, certo? Então, em linhas gerais, como é que funciona o Cevagro? Né? O Cevagro está conectado à rede de estações meteorológicas. Hoje, esse Cevagro foi desenvolvido a partir de uma política pública, né, de incentivo à pesquisa científica, né, onde a FACEP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, o governo do estado de Pernambuco, né, aprovou o desenvolvimento do nosso projeto de tal forma que essa plataforma ela é conectada à rede de estações da APAC, né, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, que é a agência estadual, e também é conectada à rede do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a gente tem acesso a todas essas informações em tempo real. Esses dados eles são processados, né, são convertidos na escala de tempo de interesse do Cevagro, e aí, a partir desse processamento, esses dados são utilizados para a alimentação das diferentes ferramentas que o Cevagro possui. Hoje, o Cevagro é composto por 16 ferramentas de planejamento ou tomar decisão, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o Cevagro, além de usar as estações, utiliza também outras bases de dados, né, bases históricas, modelos de elevação, produtos de satélite, que são informações que são trabalhadas e depositadas em nuvem, e a partir desse depósito de informações, que inclui também aí dados experimentais, não só daqueles experimentos que a gente conduz no meu grupo de pesquisa na universidade, mas também aqueles que estão disponíveis na literatura, e a partir dessas informações são gerados produtos tanto do ponto de vista agroclimático, ou seja, com base em dados de clima, quanto dados com informações agrometeorológicas, que são informações produzidas a partir de dados ao longo do tempo, né? E em escala recente. Então, esses dados eles são utilizados para a simulação, né, para a produção, para a elaboração de produtos por meio de simulação. A simulação ela pode ser por modelos simples ou mais complexos. E, consequentemente, esses produtos gerados, eles são disponibilizados no formato de web ou aplicativo para o usuário. Então, o usuário aqui é o próprio produtor, o próprio técnico, que pode ter acesso a essas informações, e também ao governo, seja municipal, estadual, federal, que pode utilizar isso para a definição de políticas públicas, né? A gente está tentando negociar com o governo para que, com a implementação do Cevagro, algumas
tomadas de decisão do governo, como realocação de recursos, tem que obedecer critérios, né, agrometeorológicos que se baseiam em informações, obviamente, de tempo e clima, né? Bom, então aqui eu trago algumas etapas, alguns produtos que são gerados. Por exemplo, a gente tem no Serval bases de dados que são usados em simulações. Isso também permite a gente calcular o width gap, né, que seria a lacuna aí da máxima produtividade. Avaliar a questão das quantidades hídricas, auxilia no manejo de irrigação, propõe arranjos produtivos mais resilientes ao ambiente seco, né? Dispõe de redes virtuais de dados, mensura a fenologia, calendário agrícola, estima a qualidade da forragem, tem módulo que é voltado a parte de doenças, práticas, traz informações de uso do solo, KC, evapotranspiração da informação da cultura, dados de precipitação, informações, por exemplo, de ofertas de comercialização, né, traz probabilidade de risco e também várias recomendações, tanto para a parte vegetal quanto também para animal, né, onde permite estimar quanto de massa de forragem tem disponível na vegetação nativa, a partir de modelos, permite a estimativa da produção de leite, de carne, de pele, derivados, mensura a exigência nutricional sendo afetada pelo clima, traz a necessidade do aporte hídrico, do mesmo jeito que para a produção vegetal, faz simulações, faz estimativas de efetivo ideal, né, para a lotação animal, práticas, questões de bem-estar, enfim, e outras informações também voltadas para a produção animal, tá? E também busca trazer informações, né, atuais sobre o agronegócio e também um módulo aí de gerenciamento da propriedade, né, onde o produtor pode inserir dados mínimos da sua propriedade e gerar aquilo ali como um banco de dados, né? Bom, como eu falei, as informações que compõem essa ferramenta não são só informações que foram produzidas pelo grupo, mas sim a gente recorre a dados da literatura para gerar a melhor informação possível. Até mesmo porque nem todas as culturas, nem todos os animais a gente trabalha e a gente recorre à informação científica disponível, tá? Bom, então essas informações, pessoal, que eu mencionei, elas são compiladas e disponibilizadas na web por meio desse site, né? Se vocês tentar acessar agora, vocês não vão ter, porque a gente está em off, porque a gente está avançando nas várias ferramentas. A ideia é que até o final do ano, ou início do ano que vem, a gente lance a primeira ferramenta, que é o Servag Irriga, tá? E aí o produtor pode acessar não só via plataforma online, mas também via aplicativo, né? Baixar no seu celular e fazer uso disso aqui, né? Vocês podem estar curiosos em saber se de repente essa ferramenta ela só é operante no estado de Pernambuco. Não, né? Hoje, como a gente tem acesso à rede de estações aos dados da rede de estação do IMET, a gente pode extrapolar isso para todo país, do mesmo jeito que se a gente fizer uma parceria com equipes aí da Argentina, por exemplo, com o Instituto Local de Meteorologia, a gente pode também, para a Argentina, cadastrar as estações e gerar os mesmos produtos que a gente gera aqui para o nosso estado, gerar para qualquer local, né? Então, como a gente está trabalhando na ferramenta com o objetivo de produzir, gerar produtos e validar acima de tudo, então a gente está fazendo um passo a passo para poder não gerar qualquer tipo de informação que seja simplesmente lixo, né? Realmente tem que ser uma informação que traga um feedback positivo para o produtor e para aqueles interessados, tá? Por isso que essas etapas de validação, elas são importantes, né? A gente valida não só em conversas com profissionais, em reuniões, mas também com experimentos. Hoje, a gente tem experimentos, né, ocorrendo simultaneamente, são mais de 30 experimentos em várias regiões do estado, né, em parceria com iniciativa privada, né,
as instituições públicas, né, que financiam isso, para que a gente tenha, de fato, a melhor produção e, a partir disso, a gente possa difundir, treinar, e aí haja uma assistência técnica qualificada para o produtor, né? Então, aqui eu mostro, né, lá na nossa região experimental, no Serra Talhada, eu chamo de Centro REF, na forma carinhosa, é o Centro de Referência Internacional de Estudos Agrometeorológicos de Palma e outras plantas forrageiras. Nessa área, a gente tem muita espécie que, como lá o foco é agropecuário, então a gente tem trabalhado com mais de 15 a 20 espécies forrageiras, para mostrar ao produtor quais são as práticas, os sistemas de produção mais resilientes que ele deve investir para a sua produção, né? Além disso, a gente orienta sobre a necessidade de vocês usarem ferramentas como essa do Cervac para dar uma orientação quanto à utilização do tempo e do clima na condução desses melhores sistemas de produção, né? Então, são campos experimentais, isso aqui é uma vista lá da nossa unidade, né, que é um campus avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada. A sede fica em Recife, mas nós temos em outros 3 municípios, né, campus, um deles é aqui em Serra Talhada, certo? Então, para dar início ao Cervac, a gente utilizou dados nossos de experimentos desde 2012, certo? Até anos recentes, né, 2023, já que a gente tem 2024, onde nós conduzimos, nesse período, mais de 76 experimentos, tá? Onde reproduziam mais de 912 condições de cultivos, tá certo? Incluindo várias espécies forrageiras, onde a gente tinha aí informações de evapotranspiração, cultura, fenologia, índices hídricos, eficiência do uso da radiação, de nutrientes, que nos ajudam a customizar a informação meteorológica numa informação agrometeorológica, tá? Aqui eu mostro algumas culturas do lado esquerdo que a gente tem trabalhado, né, do mesmo jeito isso em campo, do mesmo jeito do lado direito, vários sistemas de produção, com cobertura morta, lâminas de irrigação, consociação, níveis de adubação, todos preocupados, né, com o intuito de levar a informação mais assertiva ao produtor. Então, a gente coleta várias informações, né, desde a morfologia, fenologia, fisiologia, da bromatologia de todas essas culturas, para poder dar subsídio à geração de produtos agrometeorológicos, tá? Bom, a gente uma informação muito valiosa para a gente é a evapotranspiração atual, né, do sistema de produção. Então, para isso, a gente utiliza o método micrometeorológico, onde a gente tem aí, hoje nós temos 7 torres micrometeorológicas em diferentes paisagens naturais e agrícolas aqui no nosso estado, né? Eu que coordeno essas torres no meu grupo. Veja pela imagem, né, que a gente passa desde de cana-de-açúcar, palma forrageira, que é uma cultura muito importante para a gente aqui, né, um cacto essencial, até outras várias culturas, né, sorgo, milho, milhete, e aí vai, né. Então, com esses dados, né, por exemplo, outro método que a gente utiliza para determinar a evapotranspiração é o balanço de água no solo, né, onde a gente faz monitoramento com sondas de unidade Divine, por exemplo, que é um equipamento portátil que facilita esse monitoramento ao longo de várias parcelas experimentais. Hoje a gente tem quase 500 tubos de acesso instalados, alguns com séries aí mais de 12 anos de dados da produção do balanço hídrico e, consequentemente, a obtenção da ET, evapotranspiração e do KC, tá? Então, combinando o que a gente obteve experimentalmente com o que a gente coletou na literatura, são mais de 17 espécies forrageiras e mais de 450 anos de cultivo. A gente fez uma revisão sistemática onde obteve aí mais de 370 trabalhos, com mais de 70 culturas agrícolas, em mais de 400 arranjos, onde a gente tem todas as curvas de KC e com a necessidade hídrica dessas culturas. Essas informações, elas foram, obviamente,
depositadas no Servago para todos vocês poderem ter acesso, né? Lá, com essas informações, né, de campo, a gente calcula a eficiência dos dados dos sistemas de produção, usando índices, né, hídricos, e, posteriormente, essas informações elas são utilizadas em modelos agrometeorológicos justamente para extrapolar as informações da literatura ou dos nossos campos experimentais para outras regiões do estado ou do país, se for necessário, né? O modelo que a gente utiliza, modelo agrometeorológico, ele é o Aquacrop, que é o modelo da FAO, é um modelo robusto, de ótimo desempenho, comparado a outros disponíveis. Tem a vantagem de você conseguir adaptar ele a vários sistemas de produção. Por exemplo, tem plataformas como o DISAP ou o Epson, que não tem algumas culturas que são de importância para a gente. Por exemplo, a palma forrageira, a videira e outras mais. Então, o fato de a gente usar o Aquacrop, ele é aberto. Então, você hoje tem na linguagem R, MATLAB e Python. Então, isso facilita a simulação e extrapolação das informações, não só espacialmente, mas também do ponto de vista temporal, onde a gente consegue, com base nos sinais dos mapas e os da Terra, saber que estratégias a gente pode adotar para minimizar o impacto do clima sobre o sistema de produção, né? Então, a gente utiliza informações climáticas e de projeção futura para já vários produtos, né, que, por exemplo, subsidiam aí uma ferramenta que é o Servago AgroClean, né, que é uma das ferramentas do Servago, né. Outro produto muito útil que o Servago oferece é o zoneamento agrícola de risco climático, né. A gente sabe que no Brasil a gente tem o ZARC, né, do Ministério do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e eu faço parte da equipe deles também, né? Então a gente procura dar ênfase principalmente ao ZARC de culturas que não são contempladas pelo ZARC do Ministério, né? E aí a gente consegue modelar os sistemas de produção, o risco para o sistema de produção, não exatamente para uma cultura. Você pode ter a cultura, por exemplo, a mesma cultura, só que variedades diferentes. Você pode ter a mesma variedade sobre sistemas diferentes, com, sem cobertura, com, sem consórcio. Então, a gente cria o risco, né, para o sistema de produção, não exatamente apenas para a cultura, tá certo? Então, para subsidiar essas informações, né, a gente sabe que a modelagem, ela, quanto mais robusta, às vezes requer informações mais peculiares. Então, para a gente ter um bom desempenho na modelagem, precisa de dados não só de crescimento, fenologia, produtividade, mas às vezes até de fisiologia, para melhorar os parâmetros desses modelos. Então, a gente faz medições em campo, né, de planta C3, C4, CAN, né, aqui é um feijão guandu, que é uma espécie muito importante localmente, aqui é a cultura do sorgo, né, já que é a cultura da palma forrageira, né, um cacto que também é plantado aí na Argentina, né, ou ocorre de forma natural. Aqui a gente está medindo à noite, né, porque a palma, por ser uma cactácea, a boa parte das trocas dela, o gasóleo, ocorre durante o período noturno. Aqui a gente está fazendo monitoramento da umidade do solo, para a relação do balanço. Aqui está fazendo medida de fotossíntese, né, transpiração e assim por diante. E aqui é uma torre micrometeorológica que a gente tem numa área comercial de uva, onde a gente, nessa área especificamente, a gente tem 11 experimentos, né? São 4 torres micrometeorológicas mas são 11 áreas que a gente monitora nos vários aspectos possíveis, né? Aqui também nós temos o monitoramento da paisagem nativa, que é importante, nossa caatinga, que vocês veem aqui em cima, e aqui é uma estação agrometeorológica, né, da Campbell, que a gente utiliza para a estimativa da ET0 e, consequentemente, a determinação do KC. Tá? Bom, então, todas essas informações, pessoal, elas ficam disponíveis, né? Daqui a pouco eu vou abrir rapidamente o sistema para vocês, mas
Esses dados são compilados de tal forma que a gente, na forma de ferramentas, como para vocês, a gente recebe os dados das estações, da rede de estações, do INMET ou da APAC, e esses dados são trabalhados aqui e, dependendo se na escala diária, mensal ou anual, vai produzindo produtos, né, a depender da ferramenta. Por exemplo, quem trabalha com irrigação sabe que essa informação tem que ser diária, né? Na maioria das vezes. Então, esse dado ele é processado em escala diária e esses dados são enviados para o Servag Irriga, que dão base à irrigação diária do produtor, tá? Então, aqui, quais são as ferramentas que a gente tem hoje no Servagro, né? Então, o Servagro, ele é formado pelo Servagro Meteoro, que você permite acessar os dados meteorológicos processados. Tem o Servagro AgroClean, que mostra o requerimento hídrico, né, e as estratégias de manejo que devem ser adotadas para os vários cultivos agrícolas. Tem o Servagro Irriga, que permite calcular a lâmina e o tempo de irrigação, né, diariamente para o produtor. O Servagro Agromet são informações que geram em tempo real sobre práticas, né, em tempo real, que eu digo, em escala diária, quais são as práticas que devem ser adotadas em função daquela condição meteorológica, tá certo? O Agroclean é algo mais climatológico, já o Agromet ele é mais com base no tempo, tá? Nós temos a adubação, aí o legal aqui é que todas as ferramentas têm que ter o clima. Então, como é que a gente ajusta a fertilização com base no clima, no tempo? Então, isso a gente faz no Servagro Fertilize, do mesmo jeito que o custo da água para a produção é estimado no Servagro Eco-Water Crop, tá? Nós temos a mesma ferramenta para o animal, saber o custo da água para a produção animal. Nós ajustamos a dieta do animal com base no clima. Como é que faz isso, né? A gente sabe que tem... O produtor não é como fazer isso, mas a gente está mostrando que essa dieta não pode ser só com base na exigência do animal ou no peso dele, tem que ser ajustado com base no clima também. Temos os calendários agrícolas das culturas que a gente tem trabalhado, que seria o ZARC-NC, que é o ZARC não convencional, para poder fugir daquele ZARC do Ministério da Agricultura. O Servagro Manejo, aquele que vai lhe dando orientações desde o plantio à colheita. O Servagro Previsão, que se baseia no dado de previsão para gerar alguns produtos 7 ou 15 dias à frente. Temos o Servagro Bem-Estar, que é aquele risco para os rebanhos. Temos o Servagro Mel, que nos dá o calendário e o impacto na produção de mel. O Servagro Carbono, que permite a gente saber a capacidade de estoque de carbono das culturas agrícolas. O Servagro Clima, que é aqueles que geram os produtos de cenários futuros, e também nós temos o Servagro Fitossan, que é aquele que dá estimativas do risco de ocorrência de pragas e doenças, né? Então, vejam que essas informações, pessoal, elas são acessadas, né, via web ou aplicativo. Aqui é um exemplo via web, onde a gente tem aqui é o Servagro Meteoro. Veja que você escolhe a estação e aí ela lhe dá o histórico mensal ou diário, depende da escala de tempo. O cálculo já é T0, porque como é T0 é para outros módulos, ele já calcula aqui, tá certo? Então, você também pode ter acesso ao Servagro Irriga. Eu vou fazer uma própria com vocês já, né, onde vocês colocam as informações do solo, qual a estação você vai usar os dados, usa a informação do sistema de irrigação, da cultura, e aí ele calcula o tempo e a lâmina de irrigação a ser reposta para aquele cultivo, tá? Ali era a visão do usuário, aqui já é do administrador, então eu como administrador, se eu quiser alimentar o sistema com novas informações científicas, produtos que a gente gerou ou que a ciência gerou, a gente vem aqui e incorpora, né? Vejo que é algo bem autodidático, né? Então você consegue cada ferramenta aqui, ó. Se eu quero alimentar o ZARC, eu venho aqui, se é o Meteoro, eu venho aqui, então você vai
veja que eu inseri mais estações, né? Nessa imagem aqui. Aqui mostra os últimos dados diários, os jogos, né? 4 horas. Aqui eu posso inserir as curvas do KC de uma nova cultura, certo? Eu insiro registro, novo tipo de solo, se eu quiser, novo sistema de irrigação, né? Então, assim, né? Então, só para fazer, para vocês observarem, né? Um exemplo, observem aqui que eu estou aqui no sistema do Servagro, como usuário, eu vou clicar aqui no Servagro Irriga, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês observarem. Quando vocês entram aqui, ó, vocês vão entrar nessa página, que é o inicial, ele traz informações, né, iniciais aqui sobre o Servagro. Aqui vem ferramentas. Aí aqui você, por exemplo, clica em Servagro Irriga. E aí eu vou aqui, por exemplo, cadastrar um talhão. Eu vou colocar aqui um talhão, vamos dizer que Andréa e Patrícia são fazendeiras. E aí eu vou colocar aqui o talhão Andréa Patrícia. Né? Na fazenda, o quê? Rada. A nossa reunião aqui. Vou cadastrar. Quando eu cadastro, venho aqui, ó, em dados da cultura. Aí eu já seleciono a estação mais próxima, eu vou colocar aqui Petrolina, tá? Porque é aqui eu sei que tem dados aqui, ó, Petrolina. Já carrega automaticamente a localização. Eu escolho o tipo de solo, vou colocar aqui um solo de textura franco-arenosa. Qual é a condição inicial do solo, né? Eu posso dizer que está seco, úmido, saturado. Né? Vou dizer que esteja úmido, e já bota aqui um valor de água disponível. A cultura, eu vou escolher aqui palma forrageira, o clone IPA, né? Ele já vai carregar automaticamente alguns parâmetros importantes aqui. Deixa eu ver aqui, palma. Pronto. Eu vou colocar aqui a data de plantio, vou botar 1º de janeiro de 2019. Aqui já dá os parâmetros da curva do KC. Vou escolher o sistema gotejamento, ele já bota com informações. Se eu quiser mudar aqui a vazão, eu posso mudar, colocar aqui, ó, 2 de vazão. Aí eu vou clicar aqui para ele calcular o percentual de área molhada ou de área sombreada. Coeficiente de localização, a intensidade de aplicação. Vou colocar aqui uma chuva de, sei lá, que tenha ocorrido no meu pluviômetro da propriedade. Vou colocar aqui 2 milímetros. Vamos dizer que o custo da água gaste 11 centavos por metro cúbico. Aí vamos dizer o que é que ele calcula a lâmina. Desde o dia 1º, vamos dizer que eu não irriguei com base no Servagro do dia 1º ao dia 4. Aí, eita, eu vou começar a irrigar a partir do dia 5. Aí eu vou botar aqui dia 5. Pronto, aí eu vou salvar esses dados, porque aí toda vez venho, não preciso preencher novamente. Só preciso vir aqui, ó, e calcular todo dia. Clicar calcular todo dia. Olha que maravilha. Ele me dá a primeira lâmina que eu devo aplicar para botar o solo de capacidade de campo. O tempo de irrigação, para poder colocar 9,6 milímetros, que irrigar durante mais ou menos aí 58 minutos. Depois disso, ele vai me dando aqui, ó, com a lâmina, 4 minutos. Eu tenho que aplicar 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Ele vai dando acumulado. No final, pessoal, ele gera um relatório, né? Eu posso escolher aqui a possibilidade de gerar um relatório, né, de quanto de água, ó, eu vou ter aplicado ao longo do tempo. Olha que maravilha. Né? Então, você vai acompanhando aí, ao final você pode gerar um relatório para mostrar ao técnico, se você está dando consultoria, você vai dizer que, né, que é uma coisa que você irrigou, você poderia ter irrigado X, entendeu? Então, assim, é uma informação muito valiosa e qualquer pessoa faz uso desse relatório posteriormente, tá? Então, veja o nível de informação valiosa que a gente tem e que a gente tem procurado trabalhar com os alunos, com a comunidade. A gente sabe que a nossa fonte de sabedoria, o que sai da universidade, sai pelos nossos alunos. Então, a gente tem trabalhado fortemente, né? À toa que, André falou, eu já formei mais de 100 pessoas, né? Com essa visão crítica de que a ciência é algo muito importante, que a gente tem que, de alguma forma, dar um retorno para a nossa sociedade, né? E aí, quem de vocês, né, tiver interesse
pode consultar aí. Hoje eu oriento em 3 programas de pós-graduação. Tem o de Engenharia Agrícola em Recife, tem o programa de pós-graduação vegetal em Serra Talhada, tem o de Agronomia em Maceió. Eu tenho trabalhado com os alunos para a gente cada vez difundir isso, né? Tanto nível de graduação, mestrado, doutorado. Quem tiver interesse pode entrar no site, pode fazer contato comigo. E vai ser uma satisfação poder recebê-los aqui para dar continuidade a essa pegada que a gente tem feito, tá? Bom, então, como considerações finais, pessoal, né? Eu acredito no meu tempo, sim. Né? Então, o Cevado é uma ferramenta com um protocolo inovador, né, que permite a elaboração de serviços agrometeorológicos como uma forma de melhorar o uso da água e reduzir o risco climático na propriedade agrícola, certo? É uma ferramenta que ela está em comunicação, ela precisa estar em comunicação à rede de estações para que você possa produzir essa informação de uma forma real, né, e atual. Tem que ser algo que o produtor possa ter acesso naquele momento e já fazer uso disso no planejamento de tomar decisão. Tá? Então, não tenho dúvidas que a utilização dessa ferramenta, isso traz ganhos significativos, não só para o produtor, mas para o ambiente, para a gestão pública, para a gestão dos recursos hídricos, né, em várias regiões, principalmente essas regiões secas, que o fato água é muito limitante, tá? Bom, então, agradeço bastante, eu deixo aqui meus contatos, certo? Tanto e-mail, a quem tiver interesse, fazer contato, parceria, né? Pode contar comigo, eu recebo alunos de parceria para a condução de experimentos de vários programas de pós-graduações, tanto do Brasil. Estou recebendo agora uma pessoa da América Central, né? Convido vocês para conhecer o Instagram do Cevagro, né? Podem, por favor, quiserem conhecer mais, tem do Cevagro, tem do Grupo Gás, que é o meu grupo de agrometeorologia. Esse é um grupo bastante ativo do Instagram. Tem o meu grupo, tem meu perfil profissional, tá? Aqueles que quiserem estar em contato para parcerias ou para pós-graduação, seja o que for, pode fazer. Tem meu perfil do LinkedIn, né? LinkedIn lá. E é isso, pessoal. Então, agradeço, fica aí aberto a perguntas, tá certo? Obrigado. Muito obrigada, Thieres. Gente, bueno, hemos tenido una extensa e integrada muestra de la labor que lleva Thieres y su equipo. Tenemos el chat abierto, hay también en el sector de preguntas algunas preguntas que ya elaboró Patricia, yo tengo algunas, pero los invito a que aprovechemos esto, no es solo una muestra de misión, sino de labor realizada. El equipo es realmente especializado, cumple con los mayores ítems en Brasil respecto a la categorización en aspectos académicos, pero está presente en la sociedad. Vemos que continuamente, y tal vez es por el carácter de universidad rural que enfatizó Thieres. Otras universidades también tienen esta característica. En Brasil he tenido la oportunidad de conocer algunas en Bahía también, y cuando uno hace ese recorrido, vemos una universidad presente, ¿no? Y nosotros, con los problemas que tenemos ahora en Argentina, tiene que ser una motivación para aprendernos en esto. Patricia, para dar lugar a las preguntas, nos preguntaba respecto a los centros de referencia que están relacionados, ¿no? a esta plataforma, Thieres. Y la financiación, estuvo mencionado, pero por ahí está bien decir los plazos, si es continuo y demás. Então, o centro de referência, a coleta de dados é feita de forma contínua, né? Quem conduz as atividades são, de fato, os estudantes, né? Hoje eu tenho uma equipe formada por 15 a 20 pessoas, e lá são desenvolvidas, né, atividades que dão base a TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso, são trabalhos de mestrado, de tese, né? E hoje a gente trabalha entre 15 e 20 culturas,
onde a gente monitora esses parâmetros agrometeorológicos para dar subsídio ao CEVAG, entendeu, André? Então, é uma área que ela é da universidade, mas que recebe aporte do governo por meio de projetos, né, que eu faço captação, a FACEP, o CNPq, a CAPES, né, que são agências nacionais, eles ajudam nesse sentido para a condução das atividades. E outra questão muito importante do Centro REF é que lá a gente faz ações sociais, né, capacitações, os materiais são produzidos, eles são doados aos produtores como uma forma de eles expandirem o aporte forrageiro das suas propriedades, entendeu? É uma ação que a gente tem desde 2020 e que já ganhamos prêmios em função dessa ação junto à sociedade, entendeu? Obrigada, Thieres. Está respondida para Patrícia. Temos também a Vanessa. Vanessa é aqui do estado de Catamarca e sua pergunta tem a ver com a plataforma. Ela fala ou pergunta se tem uma página web aberta, que é certo, com a descrição da plataforma e os serviços. Você mostrou aí. Infelizmente, hoje a gente ainda não disponibilizou, porque como é uma ferramenta que gera produtos agrometeorológicos, a gente tem essa preocupação de não estar gerando qualquer tipo de informação. E aí a gente combinou com a Agência Pernambucana de Águas e Clima que a gente faria o lançamento oficial, ou até o final do ano, até o início do ano, para que todos possam ter acesso, entendeu, André? E assim, uma coisa que eu deixo bem aberto, aqueles que tiverem interesse aí na Argentina, você, outros colegas, que porventura quiser fazer um teste para aplicar, gerar esses produtos para as regiões daí, a gente pode tentar fazer também, sabe? Mas a ideia, né, é que a gente possa, ou no final do ano, ou no início, a gente já ter a possibilidade. Primeiro, esse Cervado irriga, ele é que está assim, mais avançado. Está assim, tá fechado, está completo. Ele. Só falta mesmo a gente confrontar alguns dados gerados pela plataforma com alguns experimentos. Aqueles experimentos de uva, por exemplo, a gente lá está monitorando com torres micrometeorológicas a evapotranspiração da cultura. Então, à medida que a gente começa a usar o Cervado e perceber que o que a gente está estimando de ETC está sendo próximo ao que está sendo medido, né, via estação micrometeorológica, a gente pode dizer que o produto está saindo com uma confiabilidade, né? Então, a gente que trabalha com ciência, a gente sabe muito bem que a ciência, sem ciência a gente não tem nada e se a gente não cuidar de ter essa preocupação na validação, realmente a gente pode gerar um produto que depois não tenha confiabilidade, na verdade. Obrigada, Teres. Eu vou perguntar algo entre tempo, fica pouco, mas ficamos em contato para mais perguntas logo. Como é o sistema de cadastro, Teres? Então, hoje é um sistema aberto, né? Quando o usuário, né, for utilizar a ferramenta, ele vai fazer um cadastro simples. É uma ferramenta totalmente gratuita, então não vai ter custo algum, tá certo? Então, você vai fazer um cadastro mínimo, colocando informações, né, poucas informações pessoais, mais informações institucionais, né? E à medida que você vai cadastrando, usando as ferramentas, que você for, por exemplo, cadastrando seu talhão, né, experimental ou comercial, então essa base de informações vai nos ajudar a refinar o produto, né? Porque algumas informações lá, só para você ter ideia, a lâmina inicial de irrigação, ela é feita com base no solo. Então, a gente colocou lá a opção de você escolher um tipo de solo que está lá disponível, mas pode ser que não seja. À medida que você vai alimentando o seu cadastro com mais informações, essa informação vai sendo alimentando o sistema para poder você cada vez mais ter uma informação customizada, entendeu? Então, mas de fato é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa vai poder usar, entendeu? Obrigada. E mais uma, mas já estamos fechando para ir à sessão de apresentações orais.
Escenarios futuros, escenarios. Porque nós aqui em Balcarce estamos trabalhando com isso. Aí eu queria saber como é que você está integrando isso na plataforma, ou vistas a futuro. Pronto, perfeito. A gente, basicamente, a gente gera os cenários futuros usando o modelo Octocrop, né? A gente baixa das plataformas oficiais, né, os cenários regionalizados para cada região agroclimática que a gente atua aqui no estado. E essas informações, elas são confeccionadas por cultura, né, por sistema de produção, de tal forma que a gente possa dar as orientações. Por exemplo, né, se hoje produzir uva, a gente tem uma certa produtividade, considerando mudança climática, vai ter uma queda, bom, qual a prática agrícola que o produtor deve adotar para poder minimizar essas perdas, entendeu? E essas informações, elas são disponibilizadas, não é algo em tempo real, a gente tem que produzir isso nesse primeiro momento, né? A gente não consegue ter acesso a uma plataforma que a gente consiga baixar os dados e automaticamente o modelo fica simulando. Não, a gente simula por fora e os resultados a gente disponibiliza no sistema para acesso pelo usuário, entendeu? Muito bom, muito grata, Thieres, de tê-lo aqui na reunião. Eu imagino que los presentes también, porque es muy enriquecida la visión que tiene el grupo ahí en la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Muchas ideas que son válidas para la región del semiárido, pero para toda la agrometeorología. Así que siempre bienvenido, Thieres, como dice, planificando un viaje para aquí, ya lo vamos a recibir con todo gusto y hacer un recorrido por la Argentina.